na mensagem. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quem são Marcos? Tá bom, Dedé, as ovelhas, tá tudo aí, né? Tem alguns que não vieram, mas estão debaixo de oração. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Provavelmente já deve estar no telão. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para lhe saudá-lo. E perguntou aos escribas: quem é que discutis com ele? Um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e ele range os dentes, e vai secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E eles responderam e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-mo aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância, em nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós estamos diante de uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que te traz conforto na hora da tristeza, uma palavra que te traz ânimo na hora que você está desanimado. É a palavra do Senhor. Tendo esse texto que lemos, e a igreja pode acompanhar, eu poderia dar um tema essa mensagem de hoje. Jesus é maior do que os seus problemas. Ninguém deu glória a Deus, hein? Irmãos, entenda uma coisa: quando sai algo do altar, é para você. E eu vou descer no altar e sentar aí agora, porque essa palavra, ela não pode ficar aqui no altar, ela tem que ir até você. Jesus é maior do que os seus problemas. Vire para a pessoa que está do seu lado, você diz: Jesus é maior do que o seu problema. Fala para mim então. Amém. Estamos diante de um texto muito conhecido, né? Um texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 9, no versículo 14. A história de uma família que estava passando um problema muito sério, mas não era aquele problema momentâneo, é um problema que já estava trazendo um certo transtorno desde a infância, ou seja, muito tempo. Eu meditando em casa, eu comecei a pensar. Então, hoje, agora, a partir de agora, nós vamos entender esse texto. Nós vamos procurar entender. Para você sair abençoado aqui essa noite mais uma vez, você tem que entender. Primeiro, entender o motivo que você está aqui. Segundo, para você entender que Jesus é maior do que os seus problemas. Glória a Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Para você que não sabe, irmãos, é um encontro nesse bairro, há uns anos que você já sabe, tem esse versículo. Entrega o seu caminho ao Senhor. Não é somente entregar, tem que
diabo. E tudo mais ele fará. Se a minha vida financeira, eu não preciso de jogos de azar, eu não preciso de tentar uma fezinha aqui, outra fezinha ali. O grande irmão, ele tem que entender, primeiro, buscar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, mas o ser humano tem essa falha. Ele pensa que fazendo isso, ele vai fazer uma voto com Deus. Senhor, mas se eu ganhar, eu vou construir uma igreja. Mas Deus não quer que você constrói a igreja desse jeito, não, irmão. Deus não quer que você constrói a igreja no esforço, se esforçando, trabalhando e confiando no Senhor. Essa família, esse homem, ele vinha trazendo esse transtorno há muito tempo, irmão. Já há alguns anos. E gerava um transtorno na vida dele. Irmão, tudo que eu estou pregando está servindo para mim, não sei se é para você. Glória a Deus. Tem pessoas que falam, poxa, a pregação foi tudo para mim. Hoje, mais uma vez, não só hoje, mas todos os dias, toda a ministração nesse altar serve para mim. É isso que me sustenta. Nós vamos parecer, né? Coisa interessante, né? Mas estou perguntando só para dar uma quebrada no clima, porque os irmãos estão muito sérios. Quando a igreja está muito séria, senão ela está recebendo. Tá vendo? Crente não pode ficar sério, é uma coisa. Feia, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Amém. Aí eu tenho esse gravado aqui. O Carlão, assim que eu entrei na igreja, ele falou: pastor, você está parecendo lá. Está parecendo no louvor. Você chegou atrasado para louvar a Deus hoje? Eu falei: não, irmão, não faço parte do trabalho, não. Voltando aqui no texto. Então agora nós podemos observar que problema, irmão, todo mundo vai ter. Eu não posso querer antecipar coisas que Deus tem planejado para mim. Pode passar na mente do ser humano esse tipo de conduta, de querer avançar na frente de Deus, fazendo uma pecinha ali, jogando um joguinho ali, tentando uma coisinha ali. Não, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, porque o propósito dele não é esse, para a igreja dele. Ah, pastor, eu faço, aí quando Jesus voltar, eu peço perdão. Não, não adianta nós queremos tentar fazer Deus de bobo, não vai fazer. Deus, nós temos que buscar Ele e procurar agradar Ele. Por que Noé foi salvo? Porque ele buscou o Senhor, ele agradou o Senhor e ele foi salvo. Glória a Deus. Esse homem, ele chega com um problema sério. Não era probleminha não, vai ser problemão. Era um problema espiritual. E aonde, quando aquele demônio tocou no filho, alguns anos, ele não via como se feliz daquilo. Porque, irmãos, quando você está passando um momento financeiro, você está trabalhando, você está lutando, você está aquela. Paga um pouco aqui, paga ali, vai pagando, vai. Mas quando é espiritual, irmão, é só Jesus. Quando nós temos algo para se resolver no mundo físico dessa questão, você vai lá, resolve. Mas tem coisa que é espiritual, irmão. Eu tenho dado um apoio do Senhor, óbvio, né? De um AVC, e está precisando muito assim, de um médico, então estamos botando essa coisa. E levando. Aí ontem, você vê, o crente, a igreja tem que estar com os olhos espirituais abertos para entender isso. Quando eu cheguei ontem na casa dele, eu passei na estrada, eu vi ele com a cabeça baixa. Eu falei assim, agora ali mais é espiritual. Mais problema espiritual. Porque eu tenho cuidado, eu tenho dado um certo apoio a ele. Ele é mais um médico, um cara que tem uma posição
Mas e o espiritual? Falta o espiritual. E ali, eu me vi no direito de quê? De pregar para ele. De começar agora a ensinar para ele. Então, muitas das vezes, irmãos, aqui, a Bíblia não fala que esse homem passava necessidade. Mas fala de um ente querido, de um membro da família dele, que passava por isso. E ele não via como resolver aquilo. Mas nós entendemos também que tudo tem um momento. Tudo tem um momento certo. Tudo tem a hora certa. A igreja não pode caminhar correndo, mas a gente tem que caminhar na direção do Espírito Santo, na direção do Senhor, porque esse dia vai chegar. Esse grande dia vai chegar. Creia você, creia ou não. Um dia, a Bíblia fala que Jesus vai voltar. E aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e não for, será condenado. Esse homem chega com essa situação para os discípulos. Porque antes ele passou os discípulos, foram os discípulos. Não puderam resolver. Porque os discípulos não se colocaram ou não tinham essa autoridade de ser maior do que aquele problema. Mas Jesus não, irmãos. Jesus não. O homem agora passa aqui, não pode resolver, eu vou lá. Irmão, você, a igreja, você tem vindo aos cultos, você tem ouvido a palavra de Deus. E como tem sido? De que forma que você está recebendo a palavra? De bom grado? Crendo? E nem todo mundo crê, irmão. Mas eu estou pregando para uma igreja, mais uma vez nessa noite. Uma igreja que crê. Uma igreja que pode sim, o inimigo no mundo espiritual pode colocar se alguma dúvida em algum momento da nossa vida. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo isso comigo? Mas por quê? Com Deus, irmão, nós não questiona. Com Deus nós busca Ele, nós fala com Ele, porque a nossa oração, ela chega ao Senhor. Porque aonde nós estamos indo buscar, a esse Jesus que foi pregado na cruz do Calvário aquele dia, ele é maior, ele é muito maior do que o meu problema e o seu problema. Que bom, que bacana, mas só isso? Não, você tem que ver. Esse homem chega, se expõe da forma que tinha que falar, ele não reclamou. Tem pessoas, irmão, que chega a Deus e reclama, fica reclamando. Ah, estou tentando arrumar um serviço, não consigo, não sei mais o que. Não, crente não reclama, irmão. Crente ora, crente busca a Deus. Aqui, você já viu eu reclamar? Por que eu não posso reclamar, irmão? Se eu reclamar, eu estou indo na contramão de Deus. Eu reclamar de um ser que eu creio que tem poder nos céus e na terra, que me livrou das garras de Satanás, que tem me mantido de pé. Não, deixa eu falar. É só para o Senhor. Esse homem chega. Uma da multidão respondeu: mestre, trouxe meu filho, tem um espírito mudo, e esse quer que eu apanhe desse pedaço de lança de puma, e range os dentes, e vai se secando. Irmão, que coisa séria. Que situação essa família. Que momento. Porque foi um período, não foi um dia ou dois, não. Desde a infância, aquele demônio usava aquele rapaz. Imagina, irmão. Mas uma certa vez, Jesus ali, nas mediações, aí as pessoas começaram a levar ele lá.
Tem um homem agora que tem poder para curar, libertar e salvar. Eu quero te dizer essa noite, esse Deus, esse Jesus que cura, que salva, que liberta, Ele está aqui. Ele está na sua vida. Porque Ele é ontem, hoje, será eternamente. Ele foi na época, na minha casa, Ele tem sido até hoje, e vai ser sempre. Enquanto eu buscar o Senhor, Ele é comigo. O dia que eu parar de buscar o Senhor, aí não adianta eu comprar nada. Aí só vai ficar na memória. Irmãos, a memória passou. Nós temos que olhar para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O alvo da igreja é Cristo. Esse homem agora, o alvo, nesse dia, chegou a Cristo. E ele explicou, pessoal, o discípulo não pôde. Por quê? Primeiro, ó geração incrédula, até quando estarei contigo? O crente é o seguinte, aquele que está buscando a Deus. Você que veio buscando o Senhor. Não tem meio tempo. Ou eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, ou eu creio. Não tem como, não tem meio termo. Ou eu aceito a Cristo como o único suficiente salvador da minha alma. Porque, meu irmão, hoje nós estamos aqui. Quem foi, não tem como voltar para falar. Mas a Bíblia nos mostra dois caminhos. Um que leva para a bênção e um que leva para a maldição. Um que leva para o céu e leva para o inferno. A Bíblia sempre vai nos mostrar isso, dois caminhos. E outra coisa, quem vai decidir é você. Não vai ser o pastor, não vai ser os pastores, não vai ser seu líder. Não, é você, Deus, irmão. Agora, nós também tem que ver. Esse homem agora, no versículo 19, Jesus foi muito taxativo. Sou a geração incrível, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei aí? Mas, agora Jesus assume a responsabilidade. Mas o homem deve ter que ir. Olha que coisa interessante. Se eu quero algo de Cristo, irmão, que eu mesmo que eu ainda não entenda, quando uma pessoa está fora ainda, não tem esse pensamento, ele vai falar, pai, olha para mim lá. Mas depois que você está aqui, irmão, depois que você está aqui, é você e o Senhor. A oração da igreja, Deus traz o povo. Mas aqui você aprende que a sua oração, em nome de Jesus Cristo, é Deus. Traz o menino aqui. Se o problema é esse, traz. Porque eu sou maior que esse problema. E hoje? Qual situação que te trouxe aqui hoje? Só para ver o pastor, que está combinando com o louvor? Ou para ver o pastor, para ver se ele mudou a fisionomia? Não, irmão. Como um todo aqui, irmão, nós estamos aqui porque nós viemos entregar, nós viemos buscar algo da parte do Senhor. Nós viemos para o Senhor, está dando início a mais uma semana, Senhor. Eu preciso, eu almejo do Senhor algo que só o Senhor pode fazer para mim e para minha casa. Amém, irmãos? Aí leva o menino e trouxeram, e quando ele logo viu, o Espírito agitou. Irmão, olha que coisa interessante também. Aquele demônio conhecia quem era o discípulo e quem era Jesus. Como o demoniado de Gadareno. Amém, gente? Presta atenção aqui. Como na passagem do demoniado de Gadareno. Até Jesus chegar naquele sepulcro lá, o cara estava fazendo o que queria. Mas não é quem queria,
forma. Você não veio escutar conversa fiada. Você veio ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais para que você possa vencer. Mas uma coisa nós temos que ter certeza, que eu e toda a igreja tem que, primeiro, irmãos, altar não é lugar de dar conselho, altar é lugar de pregar a palavra. Mas eu prego o que eu vivo, eu prego o que o Senhor tem vindo na minha vida. Não vivo comigo muito assim. Primeiro, busca o meu reino, as demais coisas serão. Meu irmão, não tinha nada. Não tinha nada. No início da minha caminhada, eu tinha sapato, tinha que pedir sapato emprestado. Dos meus irmãos, tá, né? Mas nem por isso eu deixei de buscar Cristo. Então, irmãos, é isso. Porque, irmãos, a riqueza que vem de Deus é de Deus, irmão. É bênção. Eu oro a Deus para que a igreja tenha conquista mesmo. Conquista. Mas tudo dentro da palavra. Não procurando carona. Não terceirizando a sua prosperidade com outras coisas que não é de Deus. Se o senhor acha que eu tenho que ter um palácio, ele vai me dar, mas só vai ficar aí, né? Você acha que eu tenho que ter carro? Eu tenho, graças a Deus, como muitos aqui têm. Mas não é isso que faz a gente, irmão. Entenda isso. A igreja não pode ter esse costume de pensar, terceirizar a sua prosperidade com outras coisas que não é de Deus. A Bíblia não fala isso, mas é uma coisa que Deus abomina. Escandaliza o nome de Jesus. Imagina. Então, amados, nessa noite nós temos que entender isso. Esse homem, a Bíblia não fala que ele procurou a libertação do filho dele em outros lugares. Mas a mulher do fluxo de sangue, em Marcos 7:24, fala. Ela já tinha gastado todo o recurso dela, provavelmente no médico, né? Então a gente entende isso. Mas se for em outro lugar, ele não sabe. A Bíblia não fala. Uma certa vez, o rapaz falou assim: pastor, sentado e falou, mas daí é que sai a minha bênção. Não, é daqui, do altar, que sai a sua bênção. Prosperidade financeira, sentimental, familiar. Mas você é mas como eu não posso. Não é o pastor falando, é o Espírito Santo. É ele que está te falando. É daqui, desse altar, é que sai as suas conquistas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, no versículo 22, e muitas vezes é lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se pode fazer alguma coisa, vem com o pastor de nós e nos ajuda. Como esse homem chegou a Cristo? Ele chegou a pessoa, só tem que me dar, eu estou te seguindo, eu estou te buscando. Ah, não é possível. Não, o senhor pode. Faz isso para mim. Me ajuda. Uma coisa, a Bíblia fala: os humilhados serão exaltados. Quando você se humilha diante do Senhor, meu filho, no céu, Deus olha, o Senhor tem que honrar aquela vida. Quem está entendendo? Fala bem? E o versículo 23, né? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crê, irmão. Vive a pessoa que está do seu lado na vida. Tudo é possível se você crer. Assim diz a palavra do Senhor. Eu não assumo essa responsabilidade aqui no
vontade de falar isso. Mas eu estou diante de uma palavra. A igreja está diante de uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que transforma, que cura, que salva, que liberta. Uma palavra que já transformou. Eu vejo que tantas vidas aqui neste lugar, algumas não estão aqui hoje, porque não vieram, mas são daqui. E outras vidas mais conheceram, né, pastor Rino? Muitas outras pessoas que nós conhecemos aí. Então, irmãos, nós vamos aprender. Uma certa vez o inimigo falou: você tem muita fé. Eu não sabia o que era isso. Porque quando você não sabe é uma coisa. Depois que você passa a buscar Deus e passa a exercer a sua fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Mas sabe o que vai acontecer? Isso que você vem buscar de Deus, isso que você tem buscado de Deus, você tem essa certeza? Não precisa responder para mim, porque para mim você vai convencer. Eu tem que falar para Deus, você tem que se expor para Deus. Esse homem agora, depois dele ter se humilhado, falar dessa forma, Deus falou assim: ó, se tu pode saber, é possível que crer. Ou seja, você chegou a mim, vai depender de você agora. Você chegou diante do altar do Senhor, mais uma vez. Agora depende de você. Vai depender de você agora. Porque Deus já preparou tudo. Já está tudo preparado no mundo espiritual para mim e para a sua vida. É só você crer. É só você confiar e começar a fazer a vontade de Deus. Porque, irmão, o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade de Deus. Prevalecer a vontade de Deus na nossa vida, irmão. Tudo vai bem, em nome de Jesus Cristo. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Forte. O homem chega, dispõe. Jesus falou assim: então vai, toma essa aí, demora, toma essa aí, sai dele e não entre mais nele. Agora você imagina como fica uma família, né? Depois de uma situação dessa. Como fica, irmão? Nós temos que orar pela nossa família. Porque o que tem acontecido, muitas vezes na nossa família, é espiritual. São demônios no mundo espiritual. Porque a obra do diabo é essa: matar, roubar, destruir. Quem sabia disso? 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai aí, ó. Todo mundo sabe, irmão. Eu também sabia. Depois que eu aceitei a Bíblia, depois que eu comecei a entender. Porque antes, irmão, a coisa acontecia normalmente. Isso não tem nada a ver. Isso é normal. Não. E ali, ele foi chamado e agitou com violência. No versículo 26 relata isso. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Agora a vida dessa família é transformada. A Bíblia não fala, o texto não fala, mas com certeza alguém daquela família aceitou a Cristo. Alguém daquela família aceitou a Cristo e decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo. Porque através disso, os outros vêm, os outros da família vêm, os outros familiares vêm, aí os amigos vêm. Aquela pessoa que te conhecia lá, poxa, aí passa a frequentar a igreja e aceita esse Cristo, e aceita Ele. Porque assim, irmão, é uma coisa assim, as coisas vão acontecer dessa forma. A pessoa que usava droga, eu tenho que sair dessa vida, eu tenho que parar com isso. Rapaz, eu conheci um rapaz que fazia isso, aquilo. Eu queria ver ele, é mesmo? Aí vai querer ver se realmente condiz naquilo que o diabo
sabe, irmão. O diabo sabe se a pessoa aceitou a Cristo verdadeiramente ou não. Tem dois caminhos. O caminho daquele que aceitou a Cristo é o caminho reto. É um caminho que leva para a vida eterna. Quem aceita Cristo e anda nos caminhos do Senhor, não tem outro caminho a não ser o caminho de Cristo. A expectativa, a esperança daquele que aceita Cristo, irmão, não é mais as coisas terrenas, mas as coisas do alto. Olhar para o alto, lá onde está Cristo, irmão, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você vai não ouvir mais o que Deus fez na vida do outro, vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Esse homem presenciou isso, ele ouviu falar, mas um dia teve que presenciar. Ele teve que ser uma coisa bem real para ele entender. Agora vamos entender, depois que Deus faz isso na vida da pessoa, com certeza, eu não vou dizer 100% se converte, mas uma grande parte aceita Jesus. Não vou dizer de 100 vai aceitar, mas pelo menos um vai aceitar. Pelo menos um vai ter consciência do que Cristo fez na vida dele, na casa dele, nos filhos, na família, em todas as pessoas. Então, amado, nessa noite, esse é o tema da mensagem dessa noite. Jesus é maior do que os seus problemas. Agora eu te pergunto, quem não tem, né? Ninguém tem problema, né? Ninguém tem problema. A irmã riu ali, ó. Tampou a cara e começou a agitadinha. Todo mundo tem, né, irmã? Todo mundo tem, irmão. Mas isso aí não pode me parar. Isso aí não pode ser brecha para o diabo querer me parar. Tentar mostrar na minha mente que esse Jesus, irmão, esse Jesus que você serve, não vale nada não. Ele não está resolvendo nada na sua vida. É eu que tenho que me posicionar, irmão. Porque Jesus é maior do que os meus problemas. Eu que tenho que me posicionar e mostrar para o diabo o Deus que eu sirvo, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem promessas. Por isso, irmãos, que é uma dificuldade muito grande para muitas pessoas aceitarem a Cristo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Eu não posso servir dois senhores. Eu não posso servir duas pessoas. Eu tenho que saber quem eu vou servir. E eu, diante do altar, Senhor, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. É esse Jesus que nós temos que glorificar Ele e aceitar Ele de todo o nosso coração. Entenda isso, irmão. Uma passagem bíblica, um relato bem marcante. Um relato muito marcante. Porque uma coisa a pessoa não ter família, ou achar que não tem família, porque todo ser humano, irmão, nasceu de uma família. Mesmo que a pessoa se isolou, e não quer, entre aspas, saber de ninguém, mas ele nasceu de uma família. Ele não está sozinho aqui nessa terra. Quando você vê um morador em situação vulnerável de rua, ele não pareceu assim do nada, ele tem uma família. Se não tem uma mãe, ou se não tem um pai, enfim, já faleceram, mas com certeza deve ter um irmão, uma irmã. Só que a mudança, a transformação vai depender dele. Amém, irmãos? Então que nessa noite que você possa ficar aí com esse texto bíblico
mas o que o Espírito Santo te falou aí. Porque por Espírito Santo falar, tem que ter palavra, tem que ter base na Bíblia. E alguém aqui ministrando. E eu não fui, mais uma vez, honrado por Deus por eu estar aqui. Gozando de saúde, fala amém. De pé na presença de Deus. Glória a Deus. Um pouquinho mais velho, mas na presença de Deus. É isso, irmão. Tem que qualificar o Senhor, fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Isso que agrada o Senhor. E ver essas crianças crescendo dentro da igreja. A Evelyn, a Isis, e outras mais para lá em cima. Isso aí é geração, a igreja. A igreja é assim, ó. Né, Mário? A igreja ela vai vir as gerações. O pastor vai ver essa geração. E vai para cima, o pastor vai ficando mais velho também. Mas não é isso, irmão. Você acha que eu quero ver isso acontecer lá fora? Não. Quero ver acontecer aqui dentro. Porque assim diz o Senhor. Amém, gente? Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu creio que, com certeza, Deus não ia te trazer aqui hoje e deixar você voltar e ir para casa sem ter entendido nada. Não vai, Deus não. Aqui não. Todos aqueles que adentram por aquele portão e aquela porta para dentro do templo, ele ouve a voz de Deus. Ele está entendido que o Espírito Santo te falou. Ele está entendido que o Espírito Santo te revelou. Não foi o pastor que revelou, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo te disse que Jesus é maior do que o seu problema. Mas agora você vai fechar o olho e vai falar com Deus e vai orar ao Senhor, porque você aprendeu. Você aprendeu com este homem. Você aprendeu com a palavra do Senhor que esse homem, a Bíblia não fala o nome dele, muito menos o nome do jovem. A Bíblia só relata que teve uma situação dessa. E qualquer situação igual a essa, Jesus Cristo é maior do que todas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, mais uma vez, ó Pai, neste domingo, Senhor, o culto da família, aonde o Senhor preparou este momento, ó Pai, de nós estarmos aqui